Hoje, pessoal, eu quero falar do quinto passo rumo à salvação. Estou fazendo aí a série de 10 passos rumo à salvação. Hoje eu quero falar do quinto passo. A primeira coisa que você tem que fazer nesse quinto passo, a gente vai estar lendo lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios 6, 14 até o 16. Então você vai estar vendo o que você tem que fazer. O quinto passo, o que acontece? Você tem que evitar as má companhia. Você que conheça, está conhecendo na fé, está começando na fé, você quer nascer de Deus, quer ter um encontro com Deus, as amizades, ela conta muito, ela pode te influenciar. Lá no livro de Coríntios fala sobre isso. Vamos ver aqui, a exortação, a separação. Então você vê que ele está exortando você se separar dos incrédulos, das pessoas que não professam a sua mesma fé, da pessoa que critica você quando vai na igreja, critica você, né, quando você mudou, né, não mudou de religião. As pessoas que ficam criticando você tem que evitar se afastar dessas pessoas. Ele diz aqui: não vos prendais um jogo desigual com os infiéis. Então você não pode se prender com um jogo igual com os infiéis. Quem são os infiéis? Os infiéis são aqueles que não obedecem à palavra de Deus. São os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, que a palavra de Deus não foi revelada para eles. Até agora não foi revelada. Se você vai ouvir esse vídeo, porque o Espírito Santo te convenceu para você ouvir esse vídeo. Não foi obra do acaso. E ele vai se revelar para você. E essas pessoas que são os infiéis, que criticam, Deus não se revelou para eles. Mas não significa que Deus não vai se revelar. A Bíblia fala que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Quer dizer, ninguém vai à igreja se Deus do céu não enviar. Então é Deus que envia as pessoas para a igreja, é Deus que convence você para ver a palavra dele. Então aquele incrédulo ainda ele não foi revelado. Então é por isso que ele vai criticar você quando você falar. Isso para ele, né? Ele não dá vazão isso aí. Para ele isso não é algo importante. Então ele diz aqui, com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? O que comunhão tem a luz com as trevas? Então não há sociedade da justiça com a injustiça. Então uma pessoa que é justa, não tem como ela ter comunhão com a pessoa que é injusta. A Bíblia fala sobre isso, lá em livro de Abacuque: andarão os dois juntos se entre eles não haverá acordo? Então quando eu sou de Deus, não tem como eu andar junto com a pessoa que não concorda com as minhas palavras, não concorda com o que eu falo, não concorda com a palavra de Deus. Então não há comunhão. O que é comunhão? Comunhão. Compartilhar com as mesmas ideias, compartilhar com os mesmos pensamentos. Se você tentar convencer essa pessoa, ela vai acontecer que ela vai convencer você e te afastar você da presença de Deus. O que você tem que fazer? Se afastar. Mas não precisa ficar com ódio dela, com mágoa. O que você tem que fazer? Orar por ela, para ela se encontrar com Deus, né? Só que você não tem que praticar as obras dela. Jesus comeu com incrédulo, assentou na mesa com fariseu, só que ele não praticava as obras deles, né? Ele ia lá para salvar. Então vamos lá, vamos terminar aqui. Aí diz: o que concordia entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vos sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: nele habitarei, entre ele andarei, eu serei seu Deus e eles serão os meus filhos. Então você é o templo do Deus vivente. Por quê? Você é templo de Deus. Onde que é o templo de Deus? É os corpos das pessoas que são fiéis, as pessoas que mantêm comunhão com Deus, as pessoas que se arrependeram, as pessoas que se converteram, as pessoas que nasceram da palavra de Deus, foram regeneradas pelo Espírito Santo. Então essas pessoas são um templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus não mora em templo feito por mãos humanas. Deus mora no templo, dentro da pessoa.
dentro do interior da pessoa, não é na igreja. A igreja em si, ele mora dentro das pessoas. A igreja em si somos nós. Quem é a igreja de Cristo? As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, as pessoas que nasceram de Deus. Essas são a igreja de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está se referindo aqui à igreja de Corinto. Então nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Então ele diz aqui, ó, por isso saia do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toquei nada imundo e vos receberei. Então diz, por isso afastai do meio deles, sai do meio dessas pessoas, não toquei em nada imundo. O que é que você tocar em algo imundo? É você tocar em algo imundo, é você viver dentro da igreja no pecado, você viver dentro da igreja cometendo a injustiça. Então você está vivendo, tocando em algo que é sujo. Então essas pessoas que não conhecem Deus, elas vivem no pecado. Não é? Deus não condena o pecador. O que vai ser condenado é o que vive no pecado. Pecar é uma coisa. Eu posso estar pecando aqui agora, pregando a Bíblia errado, interpretando errado, mas eu não vivo no pecado. Viver no pecado é aquilo que você sabe que é errado e você está cometendo. Então você está vivendo no pecado. Isso é iniquidade. Iniquidade é um pecado arquitetado, aquilo que você planeja. Você sabe tudo que é errado e você está vivendo. Então, se você morrer no pecado, vivendo no pecado, segundo a Bíblia, a pessoa ela é condenada. Aquele pecado vai condenar ela. Então, ele diz aqui, então saia do meio deles e eu receberei. Diz aqui, e serei para vos pai, e vos serei meus filhos. Filho, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem são as pessoas que Deus sereis os meus filhos? As pessoas que vivem na justiça, as pessoas que são os fiéis, que praticam a justiça. Quem são os que não são filhos? Os que vivem na injustiça. Então, só existe apenas dois tipos de pessoas. Só existem dois tipos de pessoas no mundo e também dentro da igreja. As pessoas neste mundo. Só existe apenas dois tipos de pessoas neste mundo. Aqueles que pertencem ao Altíssimo e aqueles que não lhe pertencem. Então só existe dois tipos de pessoas. Aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não lhe pertencem. Quem são os que pertencem a Deus? São os que vivem na justiça. São os fiéis. São os que mantêm comunhão com Deus. São os que são templo do Espírito Santo. Então esses são os que são filhos do Altíssimo. E os que não praticam justiça? E os que não vivem comunhão com Deus? Esses não são filhos de Deus. Não são filhos segundo a Bíblia. Então você não tem que manter comunhão. Você tem que evitar amizade com essas pessoas. Você tem que se afastar dessa pessoa. Entendeu? Então é isso que ele está falando. Filho do Altíssimo, que não lhe pertence. Ou Altíssimo, aqueles que não lhe pertencem. Entendeu? Partindo desse princípio, a advertência para aqueles que desejam preservar a sua fé, evitar sofrimento. Então, partindo desse princípio, aquele que deseja preservar a sua fé e evitar sofrimento, o que é que você deve fazer? Não se unir em aliança com o quê? Os incrédulos. É claro, quer dizer, você quer evitar isso? Você não se unir em aliança com os incrédulos. Evitar o quê? Evitar aliança com os incrédulos. Então, medite nessa palavra. Que Deus te abençoe. Vou te pedir 3 coisas. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão sofrendo. Se inscreva nesse canal para fortalecer o canal. Acione o sininho para receber notificações. E que Deus te abençoe, você que vai ouvir esse vídeo. Amém.